um contrato de juro de obra, envolvendo, então, uma instituição financeira, a Caixa, que atrai a competência da Justiça Federal, certo? Pois bem, este é o contexto. Foi solicitado, então, a título de antecipação de tutela, ou seja, uma liminar, uma decisão in limine no início do processo, foi solicitado que fosse reconhecido a probabilidade do direito ao desfazimento do negócio, e por conta disso, né, deixa eu pagar aqui, ai, coisa chata, e por conta disso, nós teríamos então o direito, né, à tutela provisória de não sermos, né, no caso, o adquirente, não ser cobrado por esse imóvel, uma vez que ele estava, então, abrindo mão, pedindo a resolução do contrato. Então, aqui, aplicação da lei do distrato, né? Ele fez tudo certinho, ele notificou, inclusive, no mês, acredito que alguns meses depois, né, do atraso de obra, ele acabou notificando o incorporador, né, e também a instituição financeira que financia esse projeto, né, do seu desinteresse, ou seja, a busca pela resolução do contrato, pedindo, então, o reconhecimento da resolução do contrato. Isso não foi atendido, ao contrário, ele foi chamado para vistoriar o imóvel um mês depois um pouco mais de um mês depois da notificação dele, né? Ele acabou, então, também recebendo uma notificação, ou na verdade um convite, ou um chamado, uma notícia, para que ele fosse vistoriar para a entrega do imóvel, né? Então, imaginemos ali, eu vou ler agora direitinho a decisão para a gente estudar juntos, né? Mas imaginemos ali que um mês depois, então, foi encaminhada a notificação, desconsiderando a sua proposta de desfazimento do negócio, do distrato, né? Da resolução do contrato, e ainda assim foi chamado, então, para a vistoria do imóvel, como se ele fosse receber imóvel, como se ele fosse, né, dar sequência, então, no recebimento deste imóvel. Qual que é a minha ideia de hoje, pessoal? Minha ideia de hoje é fazer uma análise crítica, tanto dessa decisão judicial, né, que foi aplicada, que traz uma série de confusões aqui, de conceitos, né, que eu quero trabalhar com vocês, e eu também, né, vou me aventurar aqui a fazer alguma sugestão de estratégias, né, e também de alertas ao cliente, né, alguns alertas para o adquirente, para que ele se identifique em uma posição de maior ou menor risco ali, se ele quer tomar mais risco ou se ele quer tomar menos risco, né, em relação a esse negócio, né, para que ele possa decidir também como é que vai ser a sequência, porque a sequência dele é uma sequência sem concessão de liminar. Então, estamos organizados, tá? Então, atraso de obra consolidado, pedido de liminar, indeferimento de liminar, agravo, manutenção da decisão de primeiro grau. É assim que a gente está na parte processual. Caso concreto, atraso de obra, como eu já mencionei, e aí nós vamos avaliar, então, tanto a questão da decisão judicial, quanto a estratégia aqui a ser orientada para o nosso adquirente. Bacana, turma? Nesse caso aqui, eu só vou me reservar aqui de não publicar o número do processo, como normalmente eu faço para vocês, porque não se trata de jurisprudência, né, para a gente estudar e tal. É simplesmente uma decisão dentro de um processo, de um particular, né, que a gente está estudando. Eu acho que não faz sentido a gente divulgar, né, até para não ficar expondo também o nome das pessoas envolvidas, porque o processo está em andamento, né, ele está praticamente paralelo aqui, operando paralelo à aula, né? Então, melhor a gente não expor, né, só por conta disso, e porque também não traz nenhuma vantagem aqui para o nosso estudo, né, porque não tem nada ali a agregar no nosso conhecimento. Legal? Vamos lá então, turma. Vamos começar fazendo a leitura, né, desta decisão judicial, desta polêmica decisão judicial, certo? Então, vamos lá. Então, trata-se de um agravo de instrumento contra a decisão que, em ação ordinária, desculpe, mas eu fico louco quando chamam as ações de ordinária, porque até 2015, que já faz 9 anos, né, ainda pelo menos existia o procedimento ordinário, né? Hoje nem existe mais o procedimento comum, então fica esses recorte e cola aí, né? Não existe ação ordinária, em resumo é isso, tá, pessoal? Não existe ação ordinária. Ordinário é ficar recortando e copiando coisas, né? E aí, então vamos lá. Então trata-se dessa ação, na verdade é uma revisão, é uma ação de resolução do contrato, tá? Que visa a resolução contratual por atraso na entrega de obra. Indeferiu a tutela de urgência requerida no evento 10. Agravam os autores alegando que celebraram com uma agravada um contrato particular de compromisso de compra e venda, né, do Programa Federal, Casa Verde e Amarela, para aquisição do imóvel. E o prazo da entrega do imóvel
contado o período legal de tolerância de 180 dias, estava previsto para 30 de julho de 2022, conforme a cláusula 5.1 do contrato. Requerer a tutela antecipada, né? Então, para que as RES retirassem o nome positivado do Serasa, bem como suspensão dos efeitos dos contratos resolvidos de pleno direito, determinando que a parte RES se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança do saldo contratual, juros de obra, parcela de financiamento, etc, etc e tal. Certinho aqui os pedidos coerentes com os temas, né, da jurisprudência do STJ. Devendo essas obrigações serem realizadas imediatamente, tá, e só copiou aqui os pedidos. Também requereu a título de tutela da evidência, né, a aplicação dos temas do STJ, principalmente anunciado o simular 543, que determina a devolução dos valores. Bacana, né? Tudo certinho, tá? Também pediu que, se fosse o caso de indeferimento, que fosse oportunizada, né, a prestação de caução equivalente ao bem. Também ok, perfeito. Esse era o relatório, tá? Estou resumindo aqui. E aí vem a decisão, né? A decisão foi redigida nos seguintes termos. Então, agora o relator do agravo, ele vai copiar a parte da decisão que ele concorda, né? Então, a decisão de primeiro grau está melhor fundamentada aqui do que nesse caso aqui, né, do relator aqui do agravo de instrumento. Diz assim, ó, quanto ao pedido de tutela de urgência, né? Então, pediu letra A, retirada do nome do Serasa, letra B, a suspensão dos efeitos do contrato, e C, que se abstenha de qualquer tipo de cobrança de saldo contratual. Depois D, alternativamente, autorizar o depósito judicial, e E, o imediato depósito dos valores, que seriam os valores que eles já anteciparam, os pagamentos, que seria equivalente a R$64 mil, tá? Conforme a súmula 543 do STJ. Então, está bem relatado aqui na primeira instância. Então, narrou a parte autora, que celebrou esse contrato, né, conforme eu já tinha lido antes, e a data de entrega era 30 de julho de 2022, que não foi respeitado, razão pela qual fez a notificação em março de 2023. Então, olha só, foi cerca de 4 meses antes de fechar um ano, né, que foi feita a notificação, né, um ano do atraso. Bacana, né? Defendeu, então, a possibilidade da resolução contratual com base nos temas do STJ, tá? Que ele indicou o 971, 960 e 938. Né? Teria aqui ainda o 996 para adicionar, tá? Juntada de documentos. Bom, aí foram juntados todos os documentos. Me chamou um pouco a atenção aqui que foi juntado o WhatsApp da construtora propondo o agendamento da vistoria de entrega do apartamento, tá? Em abril, ou seja, um mês depois da notificação. Por que me surpreendeu isso aqui? Via de regra, pessoal, eu separo bem, assim, eu sou bem chato, assim, bem técnico, quando eu vou escolher os documentos da inicial. Para mim, existem documentos que são os documentos que comprovam o direito do autor, e existem outros documentos que são da tese da defesa. Na minha concepção, o WhatsApp que desconsiderou o pedido de resolução, que era a notificação, esse WhatsApp, para mim, é documento da defesa. Detalhe, tá? Mas eu não teria juntado esse aqui, porque eu acho que a defesa tem que fazer a sua parte também. E como, às vezes, a defesa ela é mal organizada, né, ela acaba não juntando documentos que seriam para defender a sua tese, ok? Então, só uma pequena observação aqui, mas, né, não há erro nessa juntada, é só uma observação de ônus da prova, tá? Aí, olha o que o juiz de primeiro grau decidiu e que o relator está acompanhando. Ele está dizendo que reconhece, né, que o contrato de promessa de compra e venda é de outubro de 2020 e que a previsão do prazo com prorrogação, né, de 180 dias, no quadro resumo, estava previsto como a entrega no dia 30 de janeiro de 2022 e com a tolerância até 30 de julho de 2022. Então, é incontroverso. O atraso é incontroverso. Está lá no contrato, o juiz conferiu, né, e indicou. Perfeito. Ok. Então, a data limite para o habeas também era 30 de julho, e assim sucessivamente. Ele foi aqui buscar uma informação no contrato de financiamento com o banco. Olha só, o contrato de financiamento com o banco, que foi assinado no dia 29 de outubro de 2020, né? Lembram-se que eu explico para vocês o juro de obra, a gente já fez várias aulas sobre isso, né? Nós temos uma triangulação. A gente tem a compra de imóvel, que é o contrato guarda-chuva, o contrato principal, é ele que conduz tudo. Então, aqui está o contrato de promessa de compra e venda, ele é que determina os direitos e os deveres das partes.
ele tem um subnegócio que está atrelado, um negócio acessório que está atrelado a ele, que é o juro de obra. Então, o construtor está tendo que pegar dinheiro emprestado para construir esse empreendimento com o banco está financiando. Aí ele diz, vende mais um. Aí o banco, legal, porque o objetivo deles é vender, né, os imóveis, tanto do banco quanto da construtora, eles são parceiros comerciais. Vende mais um, esse aqui é a fração, imaginamos que seja 100 unidades, né, 100 avos, essa fração aqui está vendida e é vendida para o Rafael, né, aí ele indica o Rafael e o Rafael passa a pagar 100 avos dos juros desse empréstimo do dinheiro para construir a unidade do Rafael. Ok? Nós já estudamos isso, vimos que esse tipo de contrato é lícito, é legal. Teve um erro aqui, nesse caso, e o juiz apontou esse erro na decisão. Ele diz assim, que no contrato de financiamento com a instituição financeira ficou previsto um outro prazo, tá? Um outro prazo. O prazo de construção ficou previsto como 17 de julho de 2023. Opa! O contrato de venda, o contrato para os adquirentes, ele é julho de 2022, com tolerância, porque a previsão era janeiro de 2022. Já, pasmem, no contrato de financiamento do juro de obra, o juiz encontrou que está lá previsto um prazo diferente de 1 ano depois da tolerância. Este aspecto aqui eu destaco como sendo um aspecto negativo, contrário aos interesses da defesa, da construtora e do banco. Tá? Então aqui já tem uma situação em que foi entre eles estabelecido um prazo que é contrário aos interesses dos consumidores, daqueles que estão adquirindo. Tá? Não deverá, porque não foi julgado esse caso, não deverá ser considerado a favor da defesa. Ao contrário, deverá ser considerado até como uma falha na informação, como um defeito, como um vício de informação. Mas me chamou a atenção que o juiz destacou isso como um aspecto de controvérsia. Né? Ele destacou isso na decisão. Aí ele vai e segue dizendo o seguinte, que no dia 15 de março teve a notificação e que no dia 1º de abril, né, de 2023, teve um e-mail de cobrança, né, de uma parcela que tinha sido impaga, então. Tá? Aliás, no dia 18 de abril. Né? Ok, isso aqui não faz muita diferença para nós. Tá? Aí olha a análise do juiz. Não considero presente os requisitos legais para concessão do pedido de tutela de urgência. Explico. De fato, conforme entendimento firmado no tema 996, lembra que eu falei, né, para vocês ali, 996 é o tema daqui, o principal. A data da entrega da obra deve ser a prevista no contrato de promessa de compra e venda firmado com a construtora. Ele reconhece isso, ele sabe disso. Ele sabe que o que vale é o que está no contrato com a construtora. E não no contrato de financiamento firmado com a Caixa. Perfeito? A observação dele está correta. Aí ele vai para um outro ponto. Ele diz assim, contudo, a rescisão contratual configura a medida extrema, última ratio nas relações contratuais, que deve ser utilizada somente quando inexistente outras alternativas para a solução da questão, ou quando se tornar impossível a manutenção do negócio. Nesse sentido, jurisprudência do TRF. Bom, aqui, pessoal, vem o nosso ponto de análise deste caso. Então, olha só, são duas observações verdadeiras, contudo, que na nossa humilde opinião, né, elas conduziram a uma conclusão errônea. Tá? Delas foi extraída uma conclusão equivocada. De novo, respeitando, né, os entendimentos que são diferentes dos nossos. Primeira conclusão correta, não tem importância nenhuma o prazo do banco. O banco com a construtora não importa. O que importa é o prazo da promessa de compra e venda. Ponto. Então, ok, eu não posso nem bater nessa questão, porque o juiz fez questão de destacar que o prazo era maior para o banco, né? Mas, ou seja, perante o banco, a construtora não estava em atraso. Ela estava em atraso perante os adquirentes. Ele fez questão de destacar isso, mas ele ressalvou que ele não estava usando isso para decidir. E aí ele faz uma outra observação, que tem base doutrinária, que diz o seguinte, e é uma das coisas que eu sempre falo no meu curso, né? No nosso curso a gente sempre tem uma aula que eu falo especificamente sobre distrato, e eu alerto os colegas para isso. Todo o juiz tem a missão do pacta sunt servanda, ou seja, de manter o contrato. É como se fosse um degrau, né? Aliás, desculpa, é como se fosse uma escada com 3 degraus. Então, o primeiro que tu teria que subir é o seguinte, o juiz vai tentar manter o contrato a todo custo. Essa é a missão dele, manter o contrato porque foi feito entre as partes.
Não deu para manter o contrato, ele revisa. Ou seja, a ação revisional existe para isso, para manter o contrato com ajustes, para que o contrato fique proporcional. E o terceiro degrau seria a resolução do contrato, ou seja, desfazer o negócio, que é a tal da lei do distrato, tá? Então, o que o juiz falou aqui para decidir? Ele diz assim, contudo, ele só repercutiu, ele só repetiu aquilo que todos nós já sabemos. Olha, a resolução, o desfazimento do negócio é a última ratio. Só se faz isso quando não tem outra alternativa. Ponto. Ok? Não há o que se dizer sobre isso. É um conceito genérico. Ocorre que no caso dos autos, como ele bem narrou logo anteriormente, no caso dos autos, houve uma não entrega, um descumprimento da obrigação principal, que era a entrega naquela data. E para esta hipótese, a jurisprudência antiga já dos tribunais do STJ prevêem como hipótese de desfazimento do negócio, distrato. Terceiro degrau. Não bastasse isso, o tema 996 também de eficácia vinculante também traz essa hipótese, inclusive considerando que o atraso é a hipótese de descumprimento, de desfazimento do negócio por culpa do construtor, por culpa do fornecedor, nesse caso construtora e financeira. As duas estão juntas nesse empreendimento. Então, segundo argumento, né, não apenas a jurisprudência sempre disse isso, como o tema de eficácia vinculante consolidou esse entendimento e atribuiu a responsabilização com devolução integral dos valores, não pode descontar nada, nem a comissão de corretagem, tem que devolver tudo para a pessoa, porque houve atraso de obra, que é a obrigação principal, a entrega dentro do prazo previsto, com tolerância. E terceiro, pessoal, a lei do distrato, que veio a corroborar, a consolidar aquilo que já era defendido pelos tribunais. Então, isso é a hipótese de desfazimento do negócio por previsão legal, jurisprudencial, eficácia vinculante. Isto é hipótese. Logo, não se aplica para este caso, não se aplica o conceito geral e genérico da lei de que a gente deve sempre tentar manter os contratos. Por quê? Porque hipótese de atraso de obra é requisito objetivo para desfazimento do negócio por culpa do construtor. Por que é assim? Porque as pessoas se programam para receber o imóvel dentro de uma data, não deu certo dentro daquela data, elas vão dar um jeito de refazer os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos de vida. Por isso que essa obrigação é a obrigação principal. Atrasou a B, etc. Ok, isso são obrigações acessórias, é outra situação. Aqui estamos falando de obrigação principal. Então, aspecto fundamental, né, desta decisão. O argumento que ela traz do contudo, o contudo que ela traz, não se aplica para o caso concreto. Tá? Então, esse é um ponto assim, que eu reputo assim, essencial para a gente avaliar. Foi indicado aqui como jurisprudência, né, uma decisão também do mesmo tribunal, do tribunal esse, que está julgando o caso, né, de que a rescisão contratual seria uma medida extrema, né, e aí copia exatamente o que foi escrito. Né, última alternativa para a solução da lide quando for impossível ou não recomendada a manutenção do negócio. Outro contexto, outro caso, não traz nenhuma circunstância que justifique o descumprimento da lei do distrato, que justifique o descumprimento dos precedentes de eficácia vinculante. Não consegui enxergar aqui nenhum aspecto que teria feito aquilo que a gente chama de aquele trabalho que deve ser feito pelo julgador quando ele não aplica um precedente vinculante, que é o de mostrar a diferença do caso concreto. Não enxerguei aqui nenhum aspecto que demonstrasse a diferença, né, deste caso para outros casos, ok? Aí ele diz assim, além disso, depois que ele juntou, né, fez essa argumentação, que a gente acabou de respeitosamente discordar, ele diz assim, além disso, o print de tela juntado pelo autor, lembra que eu falei para vocês, acabei de mencionar para vocês, que eu não gosto de juntar documentos que são documentos da defesa, é por causa desse tipo de coisa. Né? Depois eles são usados contra a gente. Então, como se fosse assim, como se eu estivesse dando credibilidade para um ato praticado pela parte ré. E eu não dou credibilidade para esse ato. Para mim, esse ato foi um ato ilícito. Ele não pode seguir me cobrando depois que eu já comuniquei a minha intenção de resolução. Então, assim, o que aconteceu depois que eu discordo, né, não poderia ser usado contra mim. Ele usou aqui e ainda fez, né, a maldade de dizer isso. O print
de tela juntado pela parte autora comprova a tentativa do agendamento da vistoria para o dia 13 de abril, em data anterior ao ajuizamento da ação. Claro que tem que ser anterior à ação, porque primeiro, né, ele estava preparando a ação, ele recém tinha notificado, natural, não tem nada demais. Considerando que os pedidos formulados pela parte autora assentam-se justamente no reconhecimento do direito à rescisão dos contratos firmados, inclusive com retorno ao status quo, deve ser prestigiada a formação do contraditório. Então, assim, ó, disse que aquilo ali tinha um valor, mas depois recuou dizendo, não, eu só quero o contraditório. Ele não está dizendo que ele é contra o direito da parte. Ele diz, olha, vou traduzir para vocês o que ele está julgando aqui. Ele está dizendo assim, ó, via de regra, os contratos têm que ser mantidos. Todo mundo concorda com isso. Nesse caso aqui, foi tentada a entrega fora do prazo. Ele está reconhecendo, está escrito na decisão, né, que a entrega foi fora do prazo. Não quer dizer nada. Tá? Aí ele vai dizer, ao invés, não poderia dizer, ó, já que tentou entregar, então eu estou tentando manter. Não. Ele simplesmente diz assim, então vamos esperar o contraditório. Entende? Então, a decisão ela vai se esfarelando à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai se esfarelando, né? Porque ela vai dar a entender que ela vai descumprir a lei, mas aí ela não descumpre, ela diz assim, não, só quero escutar a outra parte. Ponto. Só quero escutar a outra parte. Entenderam? É difícil esse tipo de decisão, né? Quando nós advogados nos deparamos com esse tipo de decisão, elas são as mais difíceis, porque elas não se entregam o fundamento de uma maneira assim que fique patente o descumprimento da norma. Né? Ele simplesmente diz assim, depois eu vejo isso. Né? Depois eu vejo isso. Tá? E a pessoa fica naquelas. Né? Parece o filho que pediu para sair. Né? Mãe, posso ir na festa no sábado, na festa do fulano? Aí diz assim, depois eu vejo isso. E até lá a ansiedade, né? De saber se vai ter festa ou se não vai ter. Então, mais ou menos uma coisa assim, né? Esse é o pior tipo de decisão que tem. Na sequência, né, aí vem aqueles recorte e cola normais, né, de decisão. Tá? Quanto aos pedidos de suspensão, efeito suspensivo, autorização de depósito, aí vai a análise genérica, né, dos requisitos do artigo 330 do CPC. Tá? Toda a decisão que tem para. Aí, aqui tem outro erro importante. Aí, aqui, gente, sobre o pedido de depósito, teve um erro importante aqui, tá? Ele invocou o parágrafo 3º do 330, que nas ações que tenham por objeto modificação ou revisão de obrigações decorrentes de empréstimo e financiamento, o valor deve continuar a ser pago. Bom, o que acontece? Este entendimento aqui é um entendimento de revisional bancária, não tem nada a ver com a lei do distrato. Mas Rafael, aqui tem o financiamento de obra, juros de obra. Isso não significa que a relação aqui é uma relação bancária. Não é uma relação bancária. Essa relação aqui é de adquirente com a incorporadora, que tem atrelado um contrato acessório de juro de obra. Mas o contrato não é um contrato bancário. Não se aplica às premissas do contrato bancário. E ainda que se aplicasse, nós temos um erro super grave, né, de interpretação sobre a jurisprudência do depósito do valor incontroverso. E aqui ele não só está aplicando o contrato bancário, quando não deveria aplicar, como ainda está se reportando à interpretação, que é a interpretação errada. Eu tenho um artigo sobre depósito incontroverso, que até vou compartilhar. Está lá publicado, sim, ali no IBJU, se não me engano. Sim, é isso aí mesmo. Deixa eu botar aqui para vocês na aula. Quem tiver curiosidade depois, já que a gente está falando sobre isso, né, verificar de onde que vem esse erro, né, da análise do depósito incontroverso. Então, aqui, nesse artigo, eu fiz todo o caminho da ratio decidente, pessoal, explicando que está completamente errado hoje em dia a aplicação da lógica do incontroverso. Então, por quê? Porque hoje em dia eles estão entendendo o seguinte, ó, o incontroverso é aquilo que o banco acha que tem direito. É até estranho de dizer isso, né? Controverso é aquilo que a parte reconhece, e porque o banco está comprando 100%, né? O que a parte reconhece é um pedaço. Então, aqui, né, foi invocado por essa decisão esses entendimentos, que já são entendimentos bem ruins, né, sobre os contratos bancários. Mas para nós que estamos trabalhando aqui em um negócio imobiliário, é muito ruim que a gente confunda negócios imobiliários com a jurisprudência do bancário. Por quê? Porque a jurisprudência do bancário ela é mais prejudicial para os adquirentes. Os bancos eles são lobistas profissionais, eles têm mais resultados positivos junto aos tribunais, principalmente as cortes
É isso que foi decidido até o momento. Aí o cliente tem que decidir o seguinte: acredito na resolução do contrato e vou colocar em risco a situação e mantenho a ação e espero fechar o contraditório para reiterar o pedido de liminar. Tá? Então aqui, pessoal, neste caso que a gente está examinando, como ele disse que está esperando o contraditório fechar, e aí no contraditório vai ser bom para esse caso, porque certamente tanto o banco quanto a construtora vão se apegar no contrato de financiamento, que o próprio juiz disse que não pode se apegar, né? E se vier justificar o atraso da obra, certamente vai ser por um motivo que não diz respeito, né, ao adquirente. Então o contraditório vai estar fechado, né, com a citação e a apresentação das contestações, e aí vai ser possível reiterar o pedido de antecipação de tutela com esses argumentos adicionais, né, que eu mencionei para vocês. Então, essa é a estratégia processual. Do ponto de vista do cliente, tem que se entender do cliente se ele tem algum receio maior em relação ao caso, se ele aposta no seu caso, ele quer continuar apostando no seu caso, ou se ele prefere ir pagando as parcelas para não correr risco nenhum. Por quê? Porque, em tese, se ele mantiver os pagamentos, imagina que der tudo errado e a decisão for absurdamente transitada em julgado, contrário ao que diz os precedentes vinculantes. O que a gente alega, a gente considera apenas por cautela. Tá? Pelo menos ele teria o imóvel dele entregue. Entenderam? Pelo menos ele teria o imóvel entregue, daí ele poderia pedir, então, a indenização do percentual, aquele de 1%, pelo atraso da obra, pelos meses em que a obra for atrasada. Né? Nesse caso aqui seria em torno de R$700 por mês, né, a multa mensal dele. Isto é algo que o cliente tem que decidir. Tá? Então, isso é algo que o cliente tem que decidir. O advogado não deve decidir sozinho, tem que chamar ele, mostrar que a decisão é absurda, está errada, a própria decisão dentro dela menciona, né, reconhece que o cliente tem direito à devolução dos valores, mas traz uma